Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Não tinha como eu começar, né, a nossa aula de hoje sobre justiça racial sem falar da operação no Jacarezinho, quer dizer, não faria sentido lecionar uma disciplina de justiça racial sem ao menos sinalizar o horror do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, na operação policial já conhecida como a mais letal da história do Rio de Janeiro, que é absolutamente sinistro, né? É assustador ver como o governo repete todas as estratégias já conhecidas, né, de guerra infraestrutural mesmo, né, dentro dessa política de enxugar gelo, que é a guerra às drogas, para matar quase 30 pessoas, né? Então, acho que não faria sentido começar nosso encontro hoje sem externar a minha indignação e o meu horror, né? Eu espero que todos vocês estejam vivos e bens e seguros na medida do possível onde estiverem, mas enfim, é um dia triste, muito lamentável para todos os cariocas e para todos os brasileiros, né? Acho que não há como passar incólume por um dia desses e não há como normalizar esse tipo de contexto, né? O mantra ou a retórica, né, da guerra às drogas como uma estratégia para legitimar políticas realmente de genocídio do povo negro, porque no fundo é disso que se trata, né? Precisa ser revisado para ontem, né? Enfim, só realmente manifestar minha profunda tristeza e minha indignação em relação ao que está acontecendo, né? Espero realmente que sejam todos seguros nas suas casas na medida do possível, né? Bom, a nossa aula de hoje é sobre Kimberlé Crenshaw, a autora responsável por cunhar o termo mesmo interseccionalidade. Crenshaw é o nome, né, responsável dentro da teoria racial crítica por desenvolver esse termo, o conceito de interseccionalidade, embora seja possível dizer, a gente vai ver isso já já, que a ideia mesma de interseccionalidade é anterior à formulação do conceito, ou seja, é possível falar em autoras interseccionais antes que o termo interseccionalidade apareça no fim da década de 80, a partir do trabalho da Kimberlé Crenshaw. Vocês vão ver que o trabalho dela é um divisor de águas dentro da teoria racial crítica, quer dizer, todas as aulas que nós teremos daqui em diante sobre a teoria racial crítica asiática, sobre a teoria racial crítica latina, sobre a teoria racial crítica queer e sobre a teoria racial crítica da deficiência, né? Todas essas aulas elas vão tratar de movimentos e correntes teóricas dentro da teoria racial crítica que não teriam sido possíveis sem as reflexões da Kimberlé Crenshaw. Uma observação que é interessante fazer desde o início é que mais do que um projeto teórico, mais do que propriamente um sistema, uma hipótese, né? Interseccionalidade é um método, é uma forma de abordar determinados problemas, né? Uma forma muito específica, muito concreta de enfrentar questões, tanto questões de ordem teórica quanto questões de ordem prática. Isso desde o início, né? Isso está muito presente na maneira como a Kimberlé Crenshaw desenha o conceito. Quer dizer, essa discussão, né, sobre abordagem interseccional, ela vai surgir a partir de uma pergunta que a Kimberlé Crenshaw vai formular, que é mais ou menos a seguinte: o racismo atinge da mesma maneira homens e mulheres? A partir dessa questão, várias outras questões vão suceder. Quer dizer, o racismo ele atinge da mesma maneira pessoas cis e pessoas trans? O racismo atinge da mesma maneira homossexuais e heterossexuais? O racismo atinge da mesma maneira pessoas com e pessoas sem deficiência? Quer dizer, a Kimberlé Crenshaw ela nos ensina, digamos assim, como levantar essas questões, né? Mais do que tudo, ela nos ensina como colocar essas questões. Bom, a aula ela vai ser dividida em 4 etapas.
A primeira é para fazer algumas considerações muito gerais, né? A segunda, para debater propriamente a ideia de interseccionalidade. A terceira é para falar de discriminações sobrepostas. E a quarta, para falar de invisibilização sistemática, sempre tentando trabalhar da forma mais rente possível, né, as reflexões da Kimberlé Crenshaw. A Kimberlé Crenshaw talvez seja, dentro da teoria racial crítica, né, a única autora que teve aqui no Brasil alguma entrada, digamos assim, né? Alguma capilaridade, a única autora que é de fato lida e citada. Ainda que, salvo engano, nenhum livro completo dela tenha sido traduzido para o português. Há 2 ou 3 artigos, inclusive mapeando as margens, talvez seja o artigo mais célebre dela, né? Dentro desse debate sobre interseccionalidade, salvo engano, há 2 ou 3 artigos só que foram traduzidos, mas isso foi suficiente realmente para que ela tivesse projeção aqui, né? O fato é que, pelo fato é difícil, né? A verdade é que, pelo fato de o conceito de interseccionalidade ele ter ultrapassado o debate da teoria racial crítica em específico, né? E entrado na discussão feminista, na discussão queer, e nos estudos críticos da deficiência e por aí vai, ela acabou ganhando uma projeção maior do que as dos outros autores que a gente vem trabalhando até aqui. A Patrícia Williams, o Richard Delgado, o Derek Bell e por aí vai, né? Então, é uma autora mais pop, digamos assim. Ela acaba sendo mais badalada. A Samira Nunes comentou, né? A professora Mariana Trota já havia trazido esse texto no primeiro período. Foi muito bom ler e foi muito bom ler ele novamente. Que bom que a Trota trabalha com o texto da Crenshaw. Eu acho uma obra-prima, realmente, quer dizer, em virtude desse caráter disruptivo, né? É realmente um divisor de águas dentro do debate de um pensamento jurídico crítico. E vocês vão ver por quê. Aliás, é muito interessante a gente pensar, né? Muita gente pensa que a ideia de interseccionalidade surgiu em outras ciências sociais e delas veio para o direito. Porque realmente, né, na maior parte das vezes, né, nós do direito importamos teorias de outros ramos das ciências sociais, né, da sociologia, da antropologia, né, nós somos mais importadores do que exportadores, digamos assim, né, mas dessa vez não, quer dizer, a ideia de interseccionalidade de fato surge dentro da teoria racial crítica, dentro das escolas de direito, a partir das reflexões da Kimberlé Crenshaw, é claro, com toda uma bagagem anterior de discussão que vem ao longo das décadas trabalhada pelo feminismo negro, né? Vamos falar disso, mas que ela conceitualiza e acaba, quer dizer, o conceito acaba pegando, digamos, e acaba se disseminando por outras áreas do saber. Aliás, não só para outras áreas das ciências sociais, né? Muita gente na saúde, por exemplo, hoje se vale do conceito de interseccionalidade, por exemplo, né? Para pensar a relação com os pacientes e por aí vai. Ali, o meu marido está aparecendo no fundo, não sei se vocês conseguem vê-lo. Olha lá. Bom, os perigos de trabalhar em home office, né? Bom, dito isso, tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, vou começar, então, fazendo algumas considerações gerais, né? E eu vou citar 4 casos hipotéticos. 4 casos hipotéticos. Os 4, a meu ver, né, vão ajudar a ilustrar como o conceito de interseccionalidade gradualmente foi forjado. Não é um conceito que ele surge na universidade, não é um conceito puramente teórico, ele surge dentro de movimentos sociais, dentro de lutas muito concretas, e com o tempo ele passa a ser importado, digamos assim, para a pesquisa acadêmica, mas é um conceito que ele surge nas ruas, digamos, né? Isso é importante frisar. Está longe de ser uma discussão que começa a partir de especulações abstratas de filósofos franceses e que depois ela chega, né, aos movimentos sociais. Muito pelo contrário. É uma discussão que ela vem se desenvolvendo dentro dos movimentos sociais e, posteriormente, ela entra nas universidades, né? A partir, sobretudo, de feministas negras com a interlocução
tanto com essas associações feministas e antirracistas, quanto com o mundo universitário, o mundo acadêmico, né? Vou usar 4 casos muito hipotéticos. Então, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Não estou me referindo a ninguém específico. Por favor. Ninguém específico e a nada da nossa realidade cotidiana. Imaginem o seguinte, né? Eu tenho uma associação de mulheres que reivindica o direito a ingressar no mercado de trabalho. Mulheres, por exemplo, da segunda onda do feminismo, Beth Friedman, por aí vai, pleiteando o direito, Beth Friedan, né? Pleiteando o direito, com a mística feminina, né? Pleiteando o direito de as mulheres abandonarem, né, primeiro a tutela paterna e depois a tutela marital e se empoderarem dentro do mercado de trabalho. Aí as mulheres negras dizem, ora, mas nós já trabalhamos, nós sempre fomos obrigadas a trabalhar. É preciso que essa associação, digamos assim, ela importe uma outra pauta. Não basta termos o direito a trabalhar, mas nós precisamos ter condições saudáveis, vamos dizer assim, condições dignas de trabalho. Precisamos ter direitos trabalhistas garantidos, né? E aí as lideranças da associação, em geral, mulheres brancas, respondem, não, primeiro a gente luta pelo direito a todas as mulheres trabalharem, depois a gente discute a questão dos direitos trabalhistas. Ou seja, né, vamos hierarquizar. Primeiro, uma discussão universal, que é o direito a todas as mulheres trabalharem, embora, quer dizer, as mulheres pretas sempre foram obrigadas a trabalhar, não é bem um direito, né? Sempre foram condenadas a trabalhos extenuantes. Aí depois a gente entra na discussão sobre melhorar as condições de trabalho, conceder direito à participação sindical e por aí vai. Essa é uma questão secundária diante de um problema mais amplo, que é um problema geral. Aí tudo bem, aí a gente entra no seguinte paradoxo, né? Para que muitas mulheres brancas possam sair de casa e trabalhar, e aí uma dinâmica muito característica do feminismo liberal, né? Ao invés de lutar, por exemplo, né, ao invés de a gente tentar organizar um sistema social no qual homens e mulheres sejam corresponsáveis pelo cuidado da casa, por exemplo, pela tutela das crianças, a gente tem um sistema no qual, para que as mulheres brancas trabalhem, elas contratam mulheres pretas dentro de um sistema de ultra expoliação e precarização de trabalho, contratam mulheres pretas de forma informal e subassalariada, para que essas mulheres cuidem da casa e das crianças, enquanto a mulher branca e o marido branco, seu respectivo marido branco, saiam para trabalhar em postos melhores de trabalho, né? Uma autora que debate com muita sensibilidade essa questão é Lélia Gonzalez. Quer dizer, esse elemento já está presente nos escritos de Lélia Gonzalez na década de 70. Ela vai dizer, olha que paradoxo, né? A mulher negra, nos movimentos feministas liberais típicos, ela tem os seus problemas invisibilizados. Invisibilizados por quê? Porque é uma pauta que gira em torno das necessidades da mulher branca de classe média e não compreende quais são os desafios específicos da mulher negra de classe média. E mais do que isso, quer dizer, o grande problema dessa invisibilização é que ela acaba fazendo com que as duas pautas colidam, quer dizer, a emancipação da mulher branca acaba se dando ao preço da piora das condições de vida, digamos assim, da mulher preta. Enfim, há vários escritos de Lélia que caminham nessa direção, né? Um segundo exemplo. Você tem uma associação de pessoas LGBTQI+, pleiteando pelo direito ao reconhecimento, ou seja, ter um lugar na sociedade pela normalização das suas histórias, das suas trajetórias na sociedade, né, pelo fim da discriminação. Mas como eles fazem isso, né? Segregando o mais possível aquela, vamos dizer assim, a bicha preta, quer dizer, aquelas gays que não se inserem, gays e lésbicas, enfim, e travestis que não se inserem
dentro daquela dinâmica da família mononuclear, cheirosa, de classe média. Então, eu sistematicamente jogo essas pessoas para debaixo do tapete, como se elas não fossem representativas do mundo LGBTQI+, igualmente, né? E priorizo a figura, enfim, como é que eu vou dizer? Da gay branca padrãozinho que mora na Paulista e que, enfim, frequenta a igreja todo domingo. Isso também é muito, muito, muito comum, digamos, né? Vamos trabalhar isso especificamente na aula sobre a queer crítica, que é a teoria racial crítica queer. E, por fim, né, um terceiro, na verdade, terceiro e quarto exemplo, né, em combo. Imagine que eu tenho uma associação de pessoas negras lutando por representatividade, pessoas negras lutando por espaço e pelo fim da discriminação racial. Mas dentro dessa associação, eu comporto atos de profunda violência dessas próprias pessoas, enfim, dos homens negros que lideram esse movimento, contra as mulheres negras que estão dentro desse movimento. No sentido de roubar protagonismo a essas mulheres, no sentido de ofender sistematicamente essas mulheres, né? Enfim, a gente pode pensar em movimentos coletivos que chamem frequentemente mulheres negras, fazem parte do movimento, de vadias, cadelas e por aí vai. Todo mundo acha isso absolutamente natural, né? A gente normaliza esse tipo de situação de violência contra as mulheres pretas, de sufocamento, de exclusão, de ausência de agenda dessas mulheres, quer dizer, de tomada de agenda dessas mulheres. E quando elas reivindicam, por exemplo, né, o combate à violência que elas sofrem dentro dos seus próprios meios, das suas próprias casas, o argumento é que esse tipo de denúncia acabaria fragmentando o movimento e trazendo uma imagem negativa, ou impondo uma imagem negativa sobre a figura do homem negro. Então, que é preciso, primeiro, conquistar direitos para o homem negro, conquistar visibilidade para o homem negro, e a mulher negra será empoderada a reboque. Quer dizer, a partir do momento em que o movimento negro, protagonizado por homens, né, ele alcance visibilidade, representatividade e desconstrua estereótipos, né, enfim, desconstrua pechas imputadas socialmente, né, a essas pessoas, aí sim podemos começar a discutir a invisibilização, as ofensas e a violência cometida contra mulheres negras. Veja, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Ou ainda pensando em termos de coletivos e movimentos negros, né? Eu tenho um movimento que acha absolutamente normal dizer, por exemplo, que pessoas negras homossexuais ou transexuais prestam desserviço pelo fato de não se reproduzirem e, por conseguinte, não contribuírem no combate ao genocídio negro. E mais do que isso, né, de que a homossexualidade e a transexualidade são invenções do Ocidente branco e que precisam ser desconstruídas em Wakanda, digamos assim, para que o movimento negro perdure. Reitero, são só hipóteses muito abstratas e muito distantes da nossa realidade. Leia-se. Todos esses exemplos que eu dei aqui, na verdade, são debatidos pela Lélia Gonzalez, para vocês verem, na década de 70, para vocês verem como ela é muito atual e frequentemente muito mais atual do que todos nós. Né? Enfim, as pessoas deviam ler mais mulheres negras. Essa que é a verdade. Eu coloquei aqui uma foto da Hipólita, do Lovecraft Country, né? Cujo dilema é um pouco isso. Né? Se vocês lerem, se vocês assistirem, né, a série, né, Lovecraft Country, vocês vão ver que a figura da Hipólita é exatamente isso. Né? Uma mulher negra, brilhante, articulada, muito inteligente, e que acaba sendo invisibilizada pelo marido. Quer dizer, ela escreve, é ela que autenticamente escreve o Green Book, né? Mas quem faz as viagens e assina as obras é o marido. Né? Então, que, apesar de ser uma boa pessoa, digamos assim, né? Mas sempre pede que ela adie um pouco mais a realização do seu sonho, de ser uma aventureira, de conhecer o mundo, de se autorrealizar,
porque é preciso, primeiro, desenvolver o processo em etapas, né? Primeiro eu empodero o homem negro, primeiro o homem negro assume esses espaços de visibilidade, para que depois a mulher negra se empodere, né? Há, de fato, uma hierarquização de opressões, para usar uma expressão que a Lélia usa e a Angela Davis também, né? Duas autoras muito pouco lidas hoje, né? Pelas pessoas que mais a citam, diga-se de passagem. Bom, todos esses dilemas são muito concretos. Como eu estou dizendo, a Lélia Gonzalez já aponta todos eles na década de 70. E é em torno desses dilemas que a noção de interseccionalidade ela começa a se desenhar. Aliás, inclusive a questão LGBTQI+, é enfrentada pela Lélia. Ela tinha uma pesquisa, salvo engano, na Baixada sobre isso. Mas, então, a gente tem, desde a década de 70, uma percepção, uma sensibilidade muito grande que vem do feminismo negro, de que a mulher negra ela tem demandas que não são contempladas nem pelo movimento feminista hegemônico, protagonizado por mulheres brancas de classe média, nem pelo movimento negro hegemônico, protagonizado por homens negros, e nem pelo movimento gay, ou pelo movimento LGBTQI+, protagonizados, em geral, por homens brancos, gays, cisgênero, né? Então, você começa a ter a construção de uma percepção de que o tipo de abordagem que nós fazemos, tanto teórica quanto prática, de enfrentamento dos dilemas sociais, ele esbarra reiteradamente em um problema que é na tentativa sempre de hierarquizar opressões e de não compreender essa situação de ambivalência, essa situação de múltiplos vínculos, inclusive, aos quais a mulher negra ela está existencialmente atada, digamos assim, né? A existência dela é isso. Então, quer dizer, eu citei 4 casos, né, à guisa de ilustração, mas que são problemas muito reais que vêm e voltam na trajetória, né, de ativistas e pensadoras negras, e que acabam levando à postulação mesma da ideia de interseccionalidade. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Sim? Dúvidas, críticas? Não? Bom, como eu disse, né, o conceito de interseccionalidade ele vem da teoria e da praxis do feminismo negro, então é possível falar de uma pré-história do conceito, e ele vem exatamente para pensar essa especificidade da condição das mulheres negras, que vão argumentar, como a gente estava discutindo com a Angela Harris, depois com a Patricia Williams, né, que é preciso fugir de essencialismos. Como assim fugir de essencialismos? Né? Todos nós temos múltiplas vinculações, nós pertencemos a vários grupos ao mesmo tempo. Todos nós, por conseguinte, temos múltiplas identidades, no sentido de que nós desempenhamos papéis sociais, né, que se constroem a partir de relações que se dão em vários níveis e várias esferas. Né? Isso implica dizer que sobre uma mesma pessoa, vários marcadores sociais distintos se articulam. Quer dizer, eu não sou só um homem negro, eu sou um homem negro gay, mais do que isso, eu sou um homem negro gay que nasceu na periferia, mais do que isso, sou um homem negro gay de classe média, sou um homem negro gay que leciona. Quer dizer, todas essas vinculações funcionam como filtros a partir dos quais a sociedade me lê. E isso cria sobre mim, digamos assim, né, mecanismos de opressão que se especificam. Isso é um ponto que é muito interessante. Né? A Kimberly Crenshaw ela tem uma percepção de que, no fundo, o racismo e as formas de segregação e de violência de forma geral, né, elas se aclimatam, quer dizer, elas se adaptam a grupos diferentes. Né? Talvez não seja nem possível falar de racismo, e sim de racismos. Porque o racismo sofrido pela mulher é diferente do racismo sofrido pelo homem, no sentido de que ele se aperfeiçoa a diferentes corpos, né, e se ajusta a diferentes marcadores sociais. Ou ele dialoga com outros marcadores sociais para formar um verdadeiro ecossistema de opressão, digamos assim. Né?
E isso cria um desafio. Que desafio é esse, né? E aí ela está pensando, né, especificamente no caso da mulher negra, o de criar pautas próprias. Quer dizer, é preciso criar pautas próprias que não sejam absorvidas ou não sejam reduzidas novamente, né, à perspectiva de um único grupo que domine, polarize ou hegemonize o movimento. E reitero, né? Passou a moto. Reitero, essa é uma questão que ela já estava muito presente, por exemplo, nas reflexões de Lélia Gonzalez. Daí eu gosto de dizer que, em certo sentido, Lélia é uma espécie de intelectual interseccional avant la lettre, né? Embora, em muitos sentidos, ela explore mais as consequências disso, dessa percepção, do que as próprias feministas interseccionais. Essa moça aqui da foto é a Kimberlé Crenshaw. Como vocês veem também, a cara da riqueza, muito elegante. E é importante, então, fazer uma breve biografia da Kimberlé Crenshaw para a gente começar a entender, né, a maneira como ela estrutura essa categoria, né, de interseccionalidade. E por que ela parece útil a Kimberlé Crenshaw, né? A Crenshaw, ela é professora de direito foi, né, professora de direito nas universidades da Califórnia, né, desde 1986 e de Colômbia desde 1995. Ela é fundadora de vários movimentos, né? Ela é fundadora do Centro de Interseccionalidade e Estudos de Política Social da Escola de Direito de Colômbia. Ela é também fundadora do Fórum de Política Afro-Americano. Ela é presidente do Centro de Justiça Interseccional, que tem sede em Berlim. É bacharel em Estudos Governamentais e Africanos pela Universidade de Cornell e se formou em Direito por Harvard. Vejam, desde o início, ela sempre circulou dentro, vamos dizer assim, do núcleo duro da teoria racial crítica, né? Aliás, o próprio termo teoria racial crítica, reza a lenda, que também foi cunhado por ela. Quer dizer, ela é a mãe não só do termo interseccionalidade, mas também do termo teoria racial crítica. A preocupação da Crenshaw é basicamente a seguinte, né? Como pensar esses contextos de interseção de desigualdades. E aí ela vai se valer de uma metáfora que é uma metáfora espacial. Ela está pensando em interseção, ou seja, em cruzamento de ruas ou de avenidas. Quer dizer, o que acontece, o que nos permite, o que nos permitiria, melhor, pensar em políticas públicas, medidas de igualdade social e de justiça social, para aquelas pessoas que se encontram nos cruzamentos ou nas interseções de diferentes violências discriminatórias, né? Ela começa com a seguinte pergunta: o que há de errado com a prática tradicional dos direitos humanos? O que há de errado com a visão tradicional das discriminações racial e de gênero? Primeiro, ela tem que pressupor que existe algo de errado. Na perspectiva dela, existe seguramente algo de errado na maneira como nós geralmente pensamos, né, em termos de direitos humanos e em termos de discriminação racial e de gênero. Por que há algo de errado? Porque ela entende que boa parte das políticas públicas que são estruturadas, né, sei lá, políticas públicas pensadas com base na teoria da justiça do John Rawls, boa parte dessas teorias da justiça, elas não alcançam aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, aqueles grupos mais oprimidos, aqueles grupos mais atingidos. E ela vai se perguntar por quê? Porque aqui, apesar de de uma série de campanhas, por exemplo, né, sobre formalização de trabalho, né, sobre combate à precarização do trabalho, sobre conquista a direitos trabalhistas, combate ao assédio, a gente tem ainda a figura da empregada doméstica quase da família, com muitas aspas, né, que não recebe salário, passa 40 anos trancada num porão, é estuprada pelos patrões. Quer dizer, por que essas pessoas, elas em geral, são sistematicamente invisibilizadas pelas políticas de inclusão pensadas, né, dentro de um modelo liberal, porque exatamente essas pessoas, as mais vulnerabilizadas e as mais atingidas, elas são, de forma geral, candidamente ignoradas, né?
Eu fiz aqui uma referência, coloquei aqui uma charge de uma revista em quadrinhos que eu gosto muito, do Cláudio Assis, acho, chamada Os Santos. Ele fez no ano passado, uma outra série de revistas em quadrinhos, muito interessante também, chamada Confinada. Eu cheguei, inclusive, junto com o Murilo Alan, a escrever um pequeno artigo. A gente está trabalhando num pequeno artigo para ser publicado no futuro, né? Exatamente fazendo uma análise de Confinada a partir da teoria racial crítica. Quem tem Instagram, assim, seguramente já viu Confinada, os quadrinhos de Confinada em algum lugar, né? E ele é muito sensível a essa dimensão realmente dessa violência interseccional, né? Do que é ser simultaneamente mulher e negra, né? E como isso cria, né, realmente um sistema de exclusão que é um sistema novo, que não é necessariamente o mesmo sistema que atinge as mulheres brancas e nem o mesmo sistema que atinge os homens negros, né? Tranquilo até aqui? Estou falando muito rápido? Olá? Alguém quer me de bater? boa, professor. De boa? Tudo ótimo. Bom, a Crenshaw, ela começa citando um caso, um episódio que passou, pelo qual ela passou em Harvard, que é muito sintomático. Ela diz o seguinte, né? Ela, um amigo branco e um amigo negro, salvo engano o caso é esse, mas talvez minha memória esteja falhando, mas salvo engano é isso. Kimberly Crenshaw ingressa, né, no curso de Direito, juntamente com um amigo branco e um amigo negro, vão participar de uma cerimônia numa agremiação de estudantes, né, uma espécie de grupo coletivo de estudantes em Harvard. E o estudante branco diz, olha, em solidariedade... são dois negros, né? Eles dizem, olha, nós vamos entrar nessa associação, que até então só comportava, né, garotos brancos, nós vamos entrar nessa associação pela porta da frente, vamos entrar pela porta da frente e não vamos aceitar nenhum ato de violência racista. Nós vamos resistir caso eles impeçam a gente de entrar, caso coloquem qualquer tipo de obstáculo, nós todos somos solidários, vamos forçar a nossa entrada nessa associação, que será um ato simbólico. Chegando na portaria, eles são barrados, mas eles são barrados pelo seguinte, né? O porteiro diz, olha, não, a gente não tem nenhum problema com o fato de vocês serem negros, mas ela, pelo fato de ser mulher, vai ter que entrar pela porta dos fundos. Vocês, rapazes negros, podem entrar pela porta da frente, mas a nossa associação, infelizmente, ainda não aceita mulheres. E eles entraram, e ela vai dizer, olha, mas o que é isso? Quer dizer, a solidariedade, né? a fraternidade em Wakanda acaba a partir do fato que eu sou uma mulher, quer dizer, esse exatamente o limite, né? Será que, de fato, a solidariedade contra a discriminação de raça precisa colidir com a solidariedade contra a discriminação de gênero? Porque, veja, para eles, né, eu imagino, né, que os rapazes que acompanhavam pensavam, não, já será uma grande conquista se dois homens negros cruzarem pela primeira vez a soleira dessa porta de um ambiente que nunca aceitou pessoas negras, né? E tudo bem que a mulher negra, pelo menos por enquanto, entre pela porta dos fundos, né, até que gradualmente essa agremiação ela se torne mais inclusiva ao ponto de aceitar também mulheres, né? Esse ponto para Crenshaw, né, foi muito marcante, digamos assim, né? Ela cita esse ponto como um emblema do tipo de abordagem que nós frequentemente fazemos da questão racial e também da questão de gênero, né, e de como ela pode produzir ciladas. Por que ciladas? Porque se a gente para pensar, né, aí tem uma frase dela que eu acho muito interessante, né? A questão é reconhecer que as experiências das mulheres negras não podem ser enquadradas separadamente nas categorias da discriminação racial ou da discriminação de gênero. Qual era o problema?
O problema é sempre os falsos universalismos, né? Se antes, quando a gente pensava, né, na primeira geração dos estudos jurídicos críticos, o grande problema é que a gente tinha uma agenda que, embora seja progressista, orbitava em torno da visão de mundo, dos problemas, da perspectiva do homem hétero branco, ainda que do homem hétero branco progressista, quer dizer, ainda que fosse o homem hétero branco proletário, trabalhador, mas era o homem hétero branco, né? O que a primeira geração de teoria racial crítica fez, da perspectiva da Kimberlé Crenshaw, foi recentrar os problemas em torno da perspectiva do homem hétero negro, ainda que o homem hétero negro proletário. Então, ela vai dizer, olha, nós permanecemos seguindo um horizonte que é essencialista e que universaliza a leitura de um indivíduo como se ela fosse equivalente à dos demais. Quer dizer, confunde a parte pelo todo, né, para usar a questão da lógica, né, da lógica formal. Então, ela vai dizer, a grande falha das nossas políticas tradicionais, né, em termos de direitos sociais, em termos de direitos humanos, né, de igualdade, da compreensão tradicional da discriminação, né, é que ela pensa os indivíduos em bloco. Aqui existe o conjunto de direitos, a lista de direitos necessários para assegurar que as pessoas negras tenham acesso a bens e recursos na nossa sociedade. E aqui tem a outra lista fechada dos direitos necessários para que as mulheres tenham acesso aos recursos e aos bens da nossa sociedade, né? Mas não se pensa que, como é que eu vou dizer? Não se pensa que ninguém existe em um único bloco. As pessoas, elas atravessam, né, diferentes blocos, o que pressupõe a concessão de direitos diferentes. E um ponto que ela vai indicar é que, no fundo, a violência sofrida pela mulher negra não é simplesmente o somatório da violência sofrida pelos homens negros com a violência sofrida pelas mulheres brancas. E que se a gente continua se iludindo com base nesse tipo de referencial, o risco é que nós nunca sejamos, de fato, capazes de enfrentar os dramas e as dores da mulher negra, né? Continuemos permanentemente jogando, né, a responsabilidade ou a necessidade de enfrentamento desses problemas para frente, adiando eles, né, ad eterno, e pensando que, no fundo, a mulher negra é só uma nuance do homem negro, ou a mulher negra é só uma nuance da mulher branca. Quer dizer, eu tenho a pauta de direitos, né, da mulher branca como um todo, e eu faço um anexo, um pequeno anexo, que são os direitos específicos da mulher negra. Ela vai dizer, não, uma abordagem interseccional precisa ser uma abordagem radicalmente anti-essencialista, para entender que a construção de direitos ela é sempre atravessada por múltiplos marcadores sociais. Muito abstrato até aqui? Não, professor. Tudo claro. Ser claro é um problema, né? Tudo negritado. Bom, aí sim. Tranquilo, gente, brincadeira. Tranquilo. Tranquilo, professor. Bom, qual que é a proposta, então, da Kimberlé Crenshaw, né? Ela vai dizer, olha, nós precisamos incluir as questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos. Quer dizer, é preciso, então, voltar e, vamos dizer assim, pegar no pé do Richard Delgado, do Derek Bell, para dizer, olha, tudo bem, mas será que as pautas de direitos que vocês estabelecem, né? O Derek Bell, por exemplo, tem um livro muito bom chamado Afrolântica, em que ele imagina o que seria, de fato, uma sociedade marcada pela justiça social, né? Ele quase cria uma espécie de... qual seria a constituição utópica de uma sociedade efetivamente justa em termos raciais, né? Afrolântica. Talvez valha a pena a gente bater na porta do Derek Bell e pensar, olha, será que essa pauta de direitos que você está postulando contempla, de fato, as mulheres negras? Ou será que não é preciso uma revisão radical dessa estrutura da sociedade, né?
não simplesmente um acréscimo, tipo, esses são os direitos universais e aqui são os direitos das mulheres negras, né, dentro dos direitos universais. Talvez não seja preciso uma revisão que permita, né, que se pense a formação dessas políticas e a formação dessas agendas de direitos, né, tendo essas múltiplas vivências, essas múltiplas experiências como fontes simultâneas de reivindicação. Isso é uma questão, né? No fundo, o que está em jogo também é isso. É a necessidade de entender que essas demandas elas são simultâneas. Não faz sentido, dentro do movimento feminista, por exemplo, né, eu silenciar as mulheres não brancas ao argumento de que primeiro eu conquisto os direitos das mulheres brancas, por exemplo, né, a pauta das mulheres brancas de classe média da segunda onda do feminismo, entrar no mercado de trabalho formal, para depois começar a pleitear a agenda das mulheres negras, ou seja, de melhores condições de trabalho, fim da informalidade, né, enfim, do trabalho formal e das condições degradantes. Quer dizer, essas pautas elas precisam vir simultâneas, por uma razão muito simples. Se elas não vêm simultâneas, o risco é justamente que um grupo vulnerabilizado seja ainda mais vulnerabilizado em benefício de outro grupo vulnerabilizado. Quer dizer, a possibilidade muito real, vamos dizer assim, de colocar esses grupos em disputa e, na verdade, ao invés de simplesmente desconstruir o sistema, colocar um grupo contra o outro, como se fossem demandas conflitantes dentro de um espaço de darwinismo social, né, de luta pela sobrevivência, né, para manter o sistema como está, ela se torna muito grande. Esse é um ponto cardeal no trabalho da Crenshaw, né? E a mesma coisa, quer dizer, a necessidade de incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos, né? Ela vai dizer, olha, nós precisamos, né, de instituições unidas no combate à discriminação racial que afeta as mulheres e na discriminação de gênero que afeta as negras. Como eu disse antes, né, se a gente para pensar, né, aí nuançando um pouco, né, e brincando um pouco com isso, né, se a sociedade capitalista, digamos, né, é aquela sociedade na qual a única propriedade que os indivíduos pobres, espoliados têm é o seu próprio corpo, mas corpos diferentes são valorados diferentemente, é por isso que a gente nunca vê, de fato, né, um senso de solidariedade real entre os trabalhadores do norte, os trabalhadores do sul, os trabalhadores brancos e os trabalhadores não brancos, né? A ideia de trabalhadores do mundo univos, ela sempre esbarra no fato de que o branco frequentemente vê a sua própria branquitude como uma propriedade pela qual vale a pena lutar contra possíveis expoliações de grupos não brancos. Então, quer dizer, eu luto para preservar a sociedade capitalista porque, no fundo, eu ainda tenho uma propriedade também que pode ser expoliada. Que propriedade é essa? A minha branquitude, né? Ou os privilégios atrelados à minha branquitude, né? Se essa solidariedade é difícil entre trabalhadores brancos e trabalhadores pretos, porque a branquitude funciona como uma espécie de patrimônio que, assim como, enfim, a possuir uma grande empresa, digamos assim, né, como um patrimônio que confere ao trabalhador branco uma série de direitos, uma série de benefícios que o trabalhador negro não tem, e é possível, inclusive, muito objetivamente listar quais são esses direitos, né? Da mesma forma, a masculinidade estabelece, em relação ao trabalhador negro e à trabalhadora negra, um cenário também de distanciamento. Quer dizer, ele vê a masculinidade, né, dentro de um sistema patriarcal como um privilégio, digamos assim, pelo qual vale a pena lutar, digamos assim, contra as reivindicações da mulher negra. O que cria um sistema, então, né, como eu disse, de fragmentação, de impossibilidade de criar laços reais de solidariedade, né? E, por conseguinte, no qual corpos diferentes são valorados diferentemente, são hierarquizados diferentemente, e o corpo ele serve como uma espécie de patrimônio dentro de um jogo muito concreto, enfim, de poder e de inserção social, né? Tranquilo? Dúvidas, críticas, sugestões, comentários?
Professor, Diga. então, primeiramente, boa tarde, né? Eu estava lendo, depois que eu li o texto que você sugeriu, eu fui procurar qual era a posição marxista disso, né? Porque eu sempre vi que tive uma rixinha, etc, enfim. Aí eu achei um artigo, eu não sei avaliar a qualidade do artigo, enfim, se o cara forjou, porque ele faz algumas citações diretas, eu não sei. Enfim, eu vou botar agora no chat. João, acho que você se silenciou. Silenciou. Basicamente, agora voltou. O resumo do texto, que é bem grande, enfim, eu posso botar o link aqui, é esse que eu acabei de colocar aqui. Que, na verdade, segundo a autora, se eu não me engano, isso dividiria a classe trabalhadora, porque os trabalhadores iriam entender que os interesses deles eram divergentes. Então, o interesse de uma mulher negra, enfim, deficiente, etc., seria diferente do interesse de um homem negro, porque a gente está partido, e ele chama, vou ler, enfim, o perigo da política de privilégios é que ela leva os ativistas a tentarem convencer os setores da classe trabalhadora de que, na verdade, se beneficiam da opressão contra outras camadas da sociedade trabalhadora e, portanto, têm interesses opostos a elas, em vez de explicar que é do interesse de todos a união contra a classe capitalista. Então, basicamente, é o argumento da senhora que está colocando o texto. Enfim, ela tem outros argumentos, mas eu fiquei curioso saber como é que, se há uma resposta da interseccionalidade, se não há, se é uma coisa que fica meio aberto, cada um vê da forma que quiser. Enfim, só um comentário. Bom, eu acho sempre uma argumentação muito ruim. Por que uma argumentação ruim? Porque ela parte do pressuposto de que existe a possibilidade de uma classe trabalhadora em abstrato, quer dizer, ela descorporifica e, por conseguinte, desmaterializa o sujeito. Né? Se a gente quer assumir uma postura autenticamente materialista, em termos de materialismo histórico, a gente precisa levar em consideração a dimensão autenticamente do corpo do sujeito trabalhador. Né? Talvez o primeiro autor que tenha lançado essa bandeira com consistência seja Frantz Fanon. Né? Existe um argumento muito característico, digamos assim, da esquerda branca, digamos assim, né? Ou de homens progressistas de esquerda brancos, no sentido de que o debate interseccional seria um debate divisionista e um debate que fracionaria as lutas. Né? Mas é um erro. A verdade analisando objetivamente, o que a interseccionalidade faz é constatar uma ausência de solidariedade que ela é muito concreta. E ela é uma ausência de solidariedade que ela é criada por um sistema muito objetivo que efetivamente valora trabalhadores de formas diferentes. Não é à toa que o próprio Engels já constatava, né, que os trabalhadores ingleses se tornavam progressivamente mais e mais burgueses. Né? Ele lamenta o fato de que eles perderam o seu pendor revolucionário, que eles se sentem muito satisfeitos com os seus privilégios dentro do Império Britânico. Que bom que eu sou um trabalhador branco ao invés de ser um trabalhador indiano. Que bom que eu sou um trabalhador branco ao invés de ser um trabalhador do Sudeste Asiático. Se eu faço uma leitura de classe que ignora a dimensão racial e que ignora a dimensão decolonial, eu faço uma leitura que, na verdade, está longe de ser materialista. Ela desmaterializa a discussão, precisamente porque ela parte da figura do trabalhador como um sujeito universal abstrato. Quer dizer, eu volto ao mesmo dilema do Hegel, né, no fim, né, esvaziando a dimensão de concretude mesmo dessas relações de exclusão. Né? Claro que a gente esbarra também com um problema que e aí não tem pouco a ver, eu diria, com a ideia de interseccionalidade em si, mas com a maneira como ele foi incorporado pela academia pós-moderna, digamos assim, nos últimos anos, que é ignorar o fundo, vamos dizer assim, socioeconômico que está por trás dessa discussão. Quer dizer, se eu começo simplesmente a reivindicar por empoderamento de grupo, empoderamento de minorias, né, e perco do meu horizonte de discussão o fato de que não existe empoderamento real dentro do sistema capitalista e não existe empoderamento real
dentro de um sistema de exploração econômica, né, de exploração econômica sistemática, se eu perco isso de horizonte, eu começo a falar de pink money, black money, no fundo, eu dissolvo a possibilidade de uma luta real. Quer dizer, eu realmente volto também, né, àquela velha discussão, né, que eu converto todo o debate em uma espécie de hegelianismo de esquerda. Como é que eu vou dizer? O que é? Pensando, acho que o áudio da Gabi está aberto. Uma espécie de hegelianismo de esquerda conectado, né, aquilo que o Marx já criticava também no início do século XIX, né, em relação ao que tinha acontecido com os jovens alemães no século XIX. Eu realmente não acho que essa... Quer dizer, por um lado, acho que é um perigo muito real. A gente, inclusive, discutiu isso, né, na aula de estudos jurídicos críticos. É um perigo muito real reduzir o problema da luta por equidade ao problema da luta pelo reconhecimento de diferenças. Isso é uma coisa. Outra coisa é jogar na privada o conceito de interseccionalidade sem reconhecer que ele parte de um horizonte de lutas materiais que são muito concretas. E de lutas que, na verdade, frequentemente, a figura do intelectual orgânico branco, enfim, do homem branco, sistematicamente ignora. Esses pontos, eu acho que eles precisam ser levantados. Há um texto da Patrícia Hill Collins, vou falar dela no final, chamado Se Perdeu na Tradução, em que ela vai dizer o seguinte: a ideia de interseccionalidade surge no feminismo negro não para abandonar a possibilidade de uma justiça global, de uma agenda de justiça global e de reforma da sociedade como um todo. Ela não é simplesmente uma pauta de empoderamento de minorias. Ela não é uma pauta relativista. Isso é que está. Está longe de ser uma pauta relativista, de fragmentar interesses. Não, essa é a minha luta, aquela é a sua luta. Não, mas é a necessidade de entender, se a gente vai falar em termos de universalidade concreta, a gente precisa pensar em formas de atender a todos e de ouvir a todos, né? Que as demandas produzidas no gabinete por homens brancos progressistas frequentemente não chegam àqueles que são, de fato, os mais espoliados dentro dessas lutas, né? Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, professor. Respondeu. Aliás, há uma autora também muito interessante, embora ela não seja propriamente interseccional, mas ela é muito sensível a essas questões, que é a Nancy Fraser. A Nancy Fraser ela vai, por um lado, né, criticar aqueles modelos, né, de justiça, de teoria da justiça mesmo, baseadas puramente na ideia de igualdade entre todos os seres humanos, uma igualdade abstrata, todos os seres humanos são iguais, então existe uma mesma pauta de combate, sem entender como diferentes marcadores sociais nos tornam mais ou menos vulneráveis, quer dizer, especificam as nossas condições, e, por outro lado, ela é muito crítica das teorias do reconhecimento, como, por exemplo, a do Axel Honneth, ou a do Charles Taylor, né? Porque ficam muito presas à ideia de reconhecimento das minorias, de visibilização das minorias, e por aí vai, minorias com muitas aspas aqui, claro, né? Mas acabam ignorando essa dimensão infraestrutural que tem essa natureza, que ela vai dizer, que é uma natureza socioeconômica, né? É o que leva a Nancy Fraser, inclusive, à teoria da reprodução social, que, no fundo, se reivindica como marxista, né? Quer dizer, a teoria da reprodução social, não só como marxista, mas como aquela que autenticamente tem condições de cumprir as premissas do marxismo, de um projeto efetivamente concreto, quer dizer, de um projeto próximo às demandas reais dos grupos vulneráveis e dos espoliados, né? E livre de abstrações formalistas, digamos assim, da ilusão de certas abstrações formalistas. Bom, aliás, uma última recomendação. Tem uma professora que eu gosto muito, que é a Raíssa Ruas, salvo engano, aqui do Rio, que, a partir da teoria da reprodução social, conduz um pouco dessas discussões também. Tranquilo? Tranquilo, entendi sim, professor. Obrigado. Mais alguém?
Professor, tá me ouvindo? Tô sim. Deixa eu te perguntar, sobre o trabalho. É porque, assim, eu queria abordar no trabalho a questão dos deficientes sobre o racismo e tal. Só que, assim, eu não conheço nenhum filme ou série que aborde isso. Aí eu gostaria de saber se eu tenho algum para me indicar. Olha, eu posso pensar, me manda uma mensagem ou um e-mail que eu dou uma olhada. Posso dar uma Ô, olhada, Felipe, sim. posso fazer Tem uma um sugestão? blog... Diga, manda. Tem um episódio que é sério, do Queer Eye, do cara que é negro e cadeirante. Esse episódio é bem legal, que é sobre meio que um cara fica cadeirante após um outro cara da comunidade dele ter atirado nele. Aí vira a série é sobre adaptar, fazer uma reforma na vida dele para adaptar tipo a casa, a roupa e tudo mais. E no final do episódio tem o reencontro do cara com o cara que deixou ele deficiente. Então gira em torno tem uma discussão assim sobre raça, sobre se tornar deficiente, sobre, enfim, adaptar a vida. É um episódio lindo, lindo. Poderia escrever o nome da série aqui no chat, só para eu saber, por favor? Eu vou Obrigada, procurar inclusive. qual é o episódio, Obrigada. porque eu não sei qual, eu não lembro qual é, mas tem aqui, eu vou ver aqui na Netflix. Bom, muito Tá bom. bom, obrigada. Obrigado, Gabriel. Gente, mais alguma coisa? Podemos continuar? Professor? Diga. Então, eu fiz uma pergunta ali no chat em relação a quando os formulários eles vão ser avaliados, porque uma amiga minha, ela mandou já, só que ela ainda não teve um retorno, só que ela também não pôde estar aqui. Olha, eu devo avaliar ao longo dessa semana, para dar pelo menos um mês para vocês conseguirem fazer o trabalho. Acho que ao longo dessa semana eu já consigo, quer dizer, dessa semana, tipo, até a próxima semana eu já teria avaliado os formulários. Espero, né? O evento com o Ney Lopes, ele acabou absorvendo muito tempo, mas é muito tempo da semana passada, né? Mas agora eu estou mais tranquilo para conseguir fazer uma revisão desse trabalho. Tranquilo? Tá bom, então, obrigado. Bom, gente, então, continuando, né? Há duas questões que a Crenshaw ela levanta que me parecem interessantes, né? Os direitos humanos são direitos das mulheres? Quer dizer, será que aquilo que a gente entende por direitos humanos, né, alberga suficientemente, né, os dramas, as dores, os dilemas enfrentados pelas mulheres, né, ou os direitos das mulheres são direitos humanos, né? E ela vai dizer o seguinte: as situações de violação dos direitos humanos diferentes, né, são diferentemente vivenciadas, né, pelos homens. Perdão. Situações de violação dos direitos humanos diferentes das vivenciadas pelos homens e pelos brancos. Né? Perdão, tô doido. O que ela vai argumentar é justamente isso. Quer dizer, a mulher negra ela enfrenta situações de violação de direitos humanos distintas daquelas vivenciadas pelas mulheres brancas e pelos homens negros. Né? Acabei redigindo mal aqui. E ela vai argumentar, olha, as mulheres negras, elas não são simplesmente categorias diferentes de pessoas, né? E, ao mesmo tempo, não são simplesmente a soma de duas categorias distintas. Elas são um grupo que é atravessado por opressões que se dão sobre grupos sobrepostos, né? E esse atravessamento ele produz formas muito específicas de violência, né? E aqui que a gente entra na questão das discriminações sobrepostas. Há um caso que a Crenshaw analisa, e, enfim, ela retoma isso em vários episódios, né, que é a de um processo judicial travado por mulheres negras nos Estados Unidos contra a General Motors. Já ouviram falar desse caso? Sim. Não, professor. Eu não sei se mesmo dela. Quem já ouviu? Quer explicar? É aquele que eles falam que não podem ser
racistas porque eles contratam homens negros para trabalhar na fábrica, e não podem ser machistas porque eles contratam mulheres brancas para serem secretárias. Aí as mulheres negras ficam, e eu? Exatamente. Quer dizer, um grupo de mulheres negras entrou contra a General Motors, né, judicialmente, argumentando que a General Motors era racista e sexista porque não as contratava. E o argumento que o juiz entendeu como pertinente, né, que o tribunal entendeu como pertinente, o argumento dado pela General Motors é que nas suas secretarias, né, eles sempre contrataram mulheres brancas, razão pela qual eles não eram sexistas, e que no seu chão de fábrica eles sempre contrataram homens negros, razão pela qual eles não seriam racistas, né? A Kimberly Crenshaw vai dizer, olha, o que leva o tribunal a fazer esse tipo de... Isso, a Samira comentou, né? E elas perderam, exato, elas perderam o processo. O que leva o tribunal a fazer esse tipo de avaliação é justamente a ausência de uma abordagem interseccional, quer dizer, a incapacidade de pensar em termos interseccionais os dramas sofridos por essas pessoas, né? Professor, você botou seu microfone. Perdão, ficou doido. Bom, obrigado. O que a Kimberly Crenshaw vai mostrar é que existem eixos de discriminação, né, que funcionam realmente como cruzamentos de ruas, de forma que todos nós, né, em certo sentido, estamos em mais de um eixo. Todos nós estamos, pelo fato de termos vários marcadores sociais, né, sou homem, negro, gay, quer dizer, todos esses marcadores sociais, eles de alguma forma se sobrepõem para definir realmente a maneira como a sociedade me verá e o tipo de tratamento que eu vou receber. Então, há várias formas, né, de tentar representar visualmente, né, pictoricamente, digamos, né, esses eixos de discriminação, né? Por exemplo, isso aqui, né? Ela faz vários cruzamentos: religião, etnia, raça, gênero, sexo, educação, orientação sexual, e por aí vai, né? Tudo isso, enfim, se conjuga, né? Ou ainda é possível ver usando aqueles desenhinhos, né, que a gente faz na escola para pensar em teoria de conjuntos, né? Como a mesma pessoa se situa em vários desses conjuntos, e esses conjuntos eles criam, reitero, ecossistemas específicos de opressão, né? Aquela história, né? É muito engraçado, muito curioso, né? Porque, na verdade, eu pensei esses slides em 2019. Então, tristemente, né? Para pensar em termos do Paulo Gustavo, porque não sei se vocês lembram, né? Da Senhora dos Absurdos, quando ela falava, né? Não, além de bicha, é gorda, acumula duas minorias. Essa ideia, né, de acumulação de minorias, eu acho que traduz muito bem, quer dizer, grande Paulo Gustavo, né? É isso, Samira. Traduz muito bem o debate sobre interseccionalidade. Quer dizer, interseccionalidade é precisamente isso, né? Aquele indivíduo que acumula minorias. Embora a ideia de acumular minorias, né, não seja propriamente de mera soma, não se trata simplesmente, reitero, de justa posição. Não é porque fulano é um homem negro gay que ele vai sofrer a soma do racismo contra pessoas negras e a soma da homofobia contra os homens gays, né? O tipo de violência, o tipo de exclusão que ele vai sofrer é específica, quer dizer, ela tem um conjunto de características, né, muito definidas, razão pela qual, se eu combato a homofobia, digamos, tendo como horizonte os dramas do homem branco padrãozinho de classe média alta que mora em Copacabana, e eu combato o racismo pensando nos dilemas do homem negro heterossexual, eu não terei ainda políticas suficientes ou políticas feitas num desenho que se ajuste às demandas desse ator específico, que é o homem negro gay. No fundo, é isso. Quer dizer, a Kimberly Crenshaw, ela cobra a necessidade de nós, assim como o racismo se aclimata, digamos assim, o combate ao racismo, o combate às engenharias de poder, vamos dizer assim, a microfísica do poder, ele precisa também se aclimatar. Eu não posso pensar essas lutas a partir de um discurso genérico. Se eu quero, de fato, fazer uma luta autêntica que seja de empoderamento dos grupos vulneráveis, eu não posso simplesmente achar
que as mesmas estratégias dirigidas à mobilização social dos homens brancos trabalhadores dos Estados Unidos são aquelas destinadas às mulheres pretas trabalhadoras brasileiras. Até porque o contexto de um homem branco trabalhador de carteira assinada no Vale do Silício é muito distinto do contexto da empregada doméstica hiperexplorada que não tem carteira assinada e é estuprada pelo patrão. Não perceber isso é que é, no fundo, um instrumento que divide. Quer dizer, a percepção disso é que permite, ou que cria a possibilidade de pontes reais, né? Ou de uma agenda real coletiva. Mas uma agenda real coletiva, que seja de fato coletiva, ela precisa ser polifônica. E isso significa abandonar a ideia, né, de que existem alguns líderes iluminados, abandonar uma ideia muito característica da esquerda na década no século XX, né, que é a ideia de vanguarda. A ideia de vanguarda precisa morrer, o conceito de interseccionalidade é violentamente anti-vanguardista, se a gente parar para pensar, né? A ideia de uma vanguarda iluminada que pensa o mundo enquanto os demais vêm a reboque, e começar, de fato, a horizontalizar a formação de pauta, né? Quer dizer, horizontalizar a formação de demanda, né? É por isso que eu disse que a questão interseccional não é simplesmente uma teoria. Se você pensa a questão interseccional como uma teoria, você não a compreende. Interseccionalidade é um método. É um método para abordar problemas. É um método para fazer um diagnóstico. É para fazer uma análise de conjuntura, digamos assim, né? Aí vem a questão da invisibilização sistêmica, né? Tá atrelada a toda essa discussão, né? Eu não sei quantas horas, alguém sabe as horas aí? 5h58. 5 e... 5h58, professor. Ah, não, maravilha, ainda temos tempo, então. Se a gente pensa, a Kimberly Crenshaw, ela vai listar 3 formas básicas, digamos assim, né, de discriminação interseccional. A primeira é o que ela chama de discriminação mista. Por que discriminação mista? Porque ela realmente vai mesclar racismo e sexismo. Ela não está dizendo que isso não existe eventualmente, quer dizer, existem mesclas realmente. Eu tenho racismo, eu tenho sexismo, eu tenho aquelas pessoas que são, pelo fato de serem mulheres e negras, por exemplo, vítimas simultâneas do racismo e do sexismo, então eu tenho uma mescla disso. Eu tenho também aquelas discriminações, mas é um tipo de discriminação que ela poderia cometer, por exemplo, mulheres brancas. A General Motors poderia perfeitamente, estou dizendo assim, claro que não poderia, né? Mas a General Motors poderia ser uma empresa que não contrata mulheres em geral, ou uma empresa que não contrata negros em geral. Então, o fato de ela não contratar mulheres negras implica que a gente está diante de uma discriminação mista. Ela é feita justamente desse cruzamento, né? Há também aquele tipo de discriminação que ela atinge exclusivamente um grupo, aquele grupo específico, em virtude do seu caráter interseccional. Por exemplo, as propagandas sexualizando o corpo da mulher negra. Isso não quer dizer, são propagandas que têm um teor muito específico. É diferente do tipo de propaganda que sexualiza o corpo da mulher branca. E é diferente também do tipo de sexualização, digamos assim, sofrida pelo homem negro, né? Da mesma forma, a gente tem o que ela chama de subordinação estrutural, em que eu não tenho um discriminador ativo, né, uma figura específica, né? Eu tenho um contexto, uma conjuntura de atos de violência, né, e de expoliação que atingem de forma mais radical aqueles grupos mais vulnerabilizados em virtude desses múltiplos marcadores sociais, né? Políticas de ajustes salariais, redução salarial, restrição de serviços públicos. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma ausência crônica de hospitais na periferia. Essa ausência crônica, fatalmente, vai ter um impacto muito maior sobre a população de mulheres, sobretudo mulheres que precisam de um acompanhamento, do que sobre homens. Vai ter um impacto muito maior sobre mulheres com deficiência do que sobre mulheres que não possuem deficiência. Então, são políticas que atingem a população como um todo,
mas que acabam vulnerabilizando ainda mais aqueles grupos já vulnerabilizados, né? Precisamente porque, pelo fato de estarem nessa confluência, né, de gênero, classe, raça e por aí vai. Tranquilo, ou muito abstrato? Professor, Oi, diga. olha só, eu fiquei um pouquinho confusa. No caso da General Motors, não entendi por que não seria uma discriminação contra o grupo específico, porque no caso foi só com as mulheres, ou não? Tipo, eu fiquei um pouco confusa. Eu também ia perguntar isso. É porque na leitura dela, né, a exclusão no mercado de trabalho, digamos assim, né, critérios seletivos, preconceituosos, né, discriminatórios, para excluir trabalhadores, ele pode se dar com base em outras matizes, né? Eu posso, por exemplo, dizer essa empresa não contrata homens negros, ou pessoas negras de forma geral, ou essa empresa não contrata mulheres. Aqui calhou que ela não contrata mulheres negras, mas poderia, se percebem? É um tipo de exclusão que ela não é específica. Nesse caso, ela é específica das mulheres negras. Mas o modelo em si, vamos dizer assim, o desenho, a engenharia dela, né, não acomete especificamente mulheres negras. Não sei se... Professor, eu não sei se eu entendi, mas seria algo como, por exemplo, se você olhar os cargos, tipo assim, na linha de montagem, as mulheres negras não podem trabalhar porque elas não são homens negros. Elas são negras, mas não são homens. E na secretaria, ou como secretárias, enfim, elas não podem trabalhar porque elas não são brancas. Então, tipo assim, acaba que nessa ideia é como se somassem por conta dos dois coisas. Então, tipo assim, atinge mulheres negras porque elas não podem entrar em nenhum dos dois setores. É diferente de algo que é como a propaganda, que é voltado para o corpo das mulheres negras, que o corpo das mulheres negras é sexualizado, entendeu? Nessa discriminação da General Motors parece uma coisa mais somada, porque nenhum dos dois aceitam elas, entendeu? Seria isso. Obrigado. Não, exatamente isso. Obrigado. Diga. A minha dúvida era exatamente sobre isso. Se, por exemplo, uma discriminação mista, ela também não poderia ser ao mesmo tempo contra um grupo específico, se elas não estariam relacionadas entre si. Então, tem que ser uma coisa, tem que ser... Cada um tem o seu lugarzinho específico. Elas não poderiam estar misturadas. Não, eu acho que sim, mas eu vou dar um exemplo de uma discriminação específica, que eu acho que pode elucidar isso. Aliás, de uma pesquisa desenvolvida pela Mila, orientando a Mila. Aliás, eu sempre cito a pesquisa dela. Ela já deve estar me odiando. Vai me acusar de plágio, né? Mas eu sempre dou as referências, né, quando eu a cito. A Mila, ela tem desenvolvido uma pesquisa que ela é muito interessante, que é justamente a seguinte. Como, durante muito tempo, médicos fizeram, sem o consentimento das suas pacientes, a cirurgia de laqueadura de trompa, quando eles entendiam que essas mulheres tinham mais filhos do que elas eram capazes de sustentar. Em geral, eram mulheres... Quer dizer, em geral não, sempre, né? Grosso modo, eram mulheres nordestinas e negras. A gente teve no Brasil uma longa trajetória de incidentes, digamos assim, nos quais uma mulher negra tinha filhos, quer dizer, não tem nada mais genocida do que isso, né? A mulher negra tinha filhos e o médico entendia que, pelo fato de ela ser pobre, enfim, sem instrução formal, ele ia lá e, sem a autorização da família, sem a autorização da mulher, castrava essa mulher, quer dizer, literalmente a castrava. Percebem? Isso é um tipo de discriminação voltada exclusivamente para esse grupo. A tal ponto, se a gente parar para pensar, né, e aí entra uma questão que é bem interessante e que está no escopo da pesquisa da Mila, a tal ponto que as políticas, né, ou melhor, as normas que hoje restringem a possibilidade de laqueadura de trompas, consentimento do marido, mais de 35 anos, tantos filhos e por aí vai, né? Essas normas que
da perspectiva das mulheres brancas de classe média, são normas atentatórias à liberdade reprodutiva e aos direitos sexuais, elas foram celebradas por mulheres negras pelo fato de que foram normas construídas como uma conquista contra o genocídio, contra uma política genocida que incidia especificamente sobre o corpo da mulher negra. Vocês percebem? Professor, Diga. eu não sei se eu entendi muito bem. Tipo, essas normas, elas foram criadas após terem descoberto que os médicos faziam isso com as mulheres negras? Sim, é muito interessante, porque se a gente para pensar de uma perspectiva liberal, não só de uma perspectiva liberal, né? Venhamos que convenhamos, se você bate o olho no texto da norma, você pensa, meu Deus, que coisa invasiva, e é muito invasiva. Vou dar um exemplo pessoal, eu tinha uma tia, gatilho, né, gente, mas eu tinha uma tia que aos 30 e poucos anos descobriu um mioma no útero e pediu ao médico para retirar o útero, porque ela nunca teve interesse em ter filhos. O médico se recusou a tirar o útero dela, se fundamentando justamente na lei de... eu chamo de lei de controle de natalidade, né, embora o nome da lei não seja esse. Mas se apoiando nessa legislação, ele se recusou a tirar o útero dela, ao argumento de que ela poderia ter filhos, e por aí vai, porque toda mulher nasceu para ter filhos, era o argumento do médico, né? Resultado, alguns anos, quer dizer, ele tirou os miomas, mas restaram alguns miomas. Enfim, esses miomas acabaram evoluindo em câncer no peritônio, que é um câncer raro. Depois de 2 anos de luta contra o câncer, ela morreu, pelo simples fato de que o médico entendia que, enfim, ela nasceu para procriar enquanto mulher, então ele não iria, protegido com base na lei, ele não iria tirar o útero dela e achava que era muito mais prudente ela guardar alguns anos pela possibilidade de ter filhos. Então, sim, a lei que nós temos hoje, que, salvo engano, é um marco que começa na década de 90, é uma lei profundamente invasiva. Mas a alternativa, quer dizer, a possibilidade anterior, digamos assim, era absolutamente sinistra. Que era realmente a possibilidade de um médico castrar mulheres, como existem vários casos nesse sentido na nossa literatura, a possibilidade de um médico castrar mulheres sem o consentimento dessas mesmas mulheres, ao argumento de que elas tinham filhos demais. Se vocês pegam, por exemplo, materiais no GLE10, né, da Sueli Carneiro, sobre o tema, vocês vão ver que a lei que nós temos hoje, na verdade, ela surge em diálogo com esses movimentos feministas negros, precisamente por causa desse tipo de situação. Quer dizer, é uma discriminação muito específica. É uma discriminação pelo qual, reitero, né, muitas mulheres brancas, diante da norma, não vão entender o tipo de violência que era aquela vivenciada por muitas mulheres negras e nordestinas de serem castradas sem o consentimento. Você percebe? Então, aí a gente embarca realmente numa hipótese que é de uma discriminação muito específica. Tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, professor. Está tentando digerir essa informação ainda. É um soco no estômago, né, gente? Desculpa, hoje o dia está terrível e eu não estou ajudando em nada, né? Pelo contrário, né? Estou torturando as pessoas com casos sinistros. Assim, mas isso é uma coisa melhor que a outra. Porque, assim, eu sempre tinha achado um pouco absurdo isso de a mulher não poder escolher, que ela não queria ter filhos e só ir lá e ligar. E, tipo, eu acho absurdo. Ter todo esse processo para ela poder... simplesmente porque ela não quer ter filho. Aí tem que ter uma certa idade, certa quantidade de filhos e tal. Mas, parando para pensar sobre o porquê dessa norma existir, é um pouco assim... É a base da pesquisa da Mila. A base da pesquisa da Mila é exatamente esse... o mesmo desconforto que vocês estão sentindo, vamos dizer assim, ela sentiu quando desenvolveu esse projeto brilhante, assim, para realmente enfrentar essa discussão. Mais alguém, gente? Só um detalhe que eu queria falar.
é que, assim, parece que, para mim, parece que você tira da tutela dos médicos e aí você passa para a tutela do Estado, porque o meu caso complemento da Mila. Então, o meu caso é um caso que um promotor decidiu por bem que a mulher tinha filhos suficientes e que ela não tinha condições suficientes, então ele castra, tipo assim, ele com o aparato todo do judiciário, né? Ele teste toda aquela rede até ela chegar a ser presa, todos sabendo que ela era usuária de drogas, ela é presa por um tráfico que ela nunca cometeu, com o intuito de que ela presa pudesse ir ao hospital e no hospital pudessem proceder com a ligadura de trompas dela. Então, assim, eu fico me perguntando o que a gente tem para celebrar. A gente não tem nada, a gente só passou de mãos o trato com o nosso corpo, né, com a nossa saúde. A gente segue sendo propriedade depois de muito tempo. Assim. A gente não, porque eu sou mulher negra, mas eu sou de classe média. Então, assim, quando eu boto a gente, eu também tenho que ponderar esse fator. Isso dificilmente aconteceria comigo. Mas é triste. É uma evolução que vira uma involução de forma muito rápida, porque você tira esse controle das mãos de uma instituição estatal e bota em outras. É isso. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que essa é a grande dificuldade de os nossos legisladores não pensarem interseccionalmente. Quer dizer, exatamente por não ter a sensibilidade para nuançar a maneira como essas coisas se dão, pensar sempre em bloco, quer dizer, a gente não tem uma legislação que faça esse tipo de nuance, quer dizer, ele perceba que o contexto que aflige a mulher negra, pobre, nordestina é distinto do contexto que aflige a mulher branca de classe média. O fato de o legislador não levar isso em consideração, ele partir do pressuposto de um sujeito abstrato, descarnado, leva a uma sucessão de políticas que sempre serão políticas invasivas e violentas para alguém. Você percebe? Porque não dá, simplesmente, a gente vive numa sociedade que tem um nível de complexificação tal, a gente vive numa sociedade com tal nível de complexidade nas relações materiais, que não é possível pensar em termos de sujeitos em abstrato. O que não significa que a gente vá abandonar uma ideia de justiça coletiva. Vejam, a Patrícia Hill Collins diz isso com todas as letras. Ela diz, gente, eu não sou relativista, muito pelo contrário, eu sou uma cientista social. Então, existe uma dimensão de objetividade, vamos dizer assim, né, de construção de uma verdade comum, né, ou construção de um consenso, que ela não vai abandonar, ela não é Michel Foucault. Aliás, ela vai dizer várias vezes, ela vai argumentar, olha, quem pode se dar o luxo de ser relativista hoje é homem branco rico. Assim, eu, enquanto mulher preta, preciso construir redes de fraternidade, de sociabilidade, de luta coletiva o mais possível. Mas essas redes não podem tratorar grupos específicos, ignorando as especificidades de cada demanda. Né? O que a Ana Carolina falou é genial. Aliás, a gente vai voltar a essa discussão, e eu farei questão de citar o seu projeto também, como eu citei o da Mila, porque a Ana Carolina também é me orientando, quando a gente falar da DISCRIT, que é a teoria racial crítica da deficiência, né? Porque eu acho que a sua pesquisa ela incide muito sobre isso também, e justamente sobre esses dilemas, né? da pessoa com deficiência negra. Né? Como essas violências acabam convergindo aqui. Né? Kátia, você quer falar? Não, professor, desculpa. Seu áudio estava aberto, eu achei que... Não, tranquilo. Bom, gente, eu vou dar alguns exemplos, que são exemplos da própria Kimberly Crenshaw, que me parecem pertinentes também. Né? Ela vai citar alguns casos emblemáticos. Né? Ela fala, por exemplo, do estupro de mulheres Tutsi em Ruanda. Como esse estupro ele era justificado pelos soldados adversários, né, na guerra de Ruanda. Quem não viu até o Ruanda, veja como esse estupro era frequentemente justificado pelos soldados com base no estereótipo que foi sendo construído ao longo das décadas de que as mulheres negras Tutsi eram promíscuas. Então, elas seriam mais estupráveis do que as outras. Olha o nível, né?
Então, quer dizer, eu reforço aquela ideia, né, de que raça determina hábitos e padrões sexuais. Quando a gente falar da teoria racial queer, eu vou voltar a isso, né? Como existe uma espécie de sexualização da raça e existe uma espécie de racialização do sexo. Então, o tipo, quer dizer, todo mundo toda mulher é objetificada, né, na sociedade em que nós vivemos. Né? Nós vivemos uma sociedade que depende dessa objetificação, né, bizarramente. Mas o tipo de objetificação que a mulher não branca passa, ela tem especificidades em relação à objetificação que a mulher branca passa, digamos assim, né, para usar nesses termos ainda muito abstratos, né? A maneira como a sexualidade do outro, né, é representada, é imaginada, é retratada, ela é atravessada por imagens racistas, né? Não é à toa, diga-se de passagem, né, que aquele filme O Nascimento de uma Nação, do Griffith, né, que é um filme assistido ainda hoje, na verdade, pelos membros da Ku Klux Klan, por todos os advogados da supremacia branca, como um dos trunfos desse filme, um dos elementos assim, cardeais desse filme, é o esforço para mostrar os homens negros como estupradores em potencial. Quer dizer, a ideia de que o homem negro ele tem uma sexualidade lasciva, potencialmente violenta, e que, por conseguinte, isso torna uma ameaça em potencial. Isso tem um impacto muito específico, isso tem vários impactos muito específicos, né? Até na hora de avaliar alegações de estupro, né? Alegações de estupro imputadas a homens negros, né? E o tipo de tratamento judicial que se dá ao homem negro acusado de algum tipo de crime de ordem sexual. Da mesma forma, né, por outro lado, justamente esse círculo vicioso, né, entre a maneira como a gente pensa a raça e a maneira como a gente pensa o sexo, ele tem um impacto negativo, igualmente, sobre as mulheres negras estupradas. Porque, de forma geral, né, e há dados, inclusive, nesse sentido, pelo menos nos Estados Unidos e seguramente no Canadá, de que os processos por estupro movidos por mulheres negras têm menor probabilidade de levarem os culpados à prisão. Por quê? Porque se parte de um imaginário que sexualiza o corpo negro, então parte do pressuposto que a mulher negra é promíscua. E sendo a mulher negra promíscua, ela é mais estuprável e, por conseguinte, a palavra dela aqui, ofereceu ou não ofereceu consentimento e por aí vai, ela é mitigada no tribunal. Da mesma forma, né, o fato de que, justamente por causa dessa relação também, né, e aí pensando de uma forma muito concreta, né, o corpo da mulher negra ele ainda é mais sujeito à violência doméstica, né? Há um conto do Aníbal Machado, eu estava lendo ele ontem, chamado A Morte da Porta Estandarte, que é muito interessante. No meio de um carnaval, no Rio de Janeiro, se espalha a notícia de que uma moça, uma passista negra, foi assassinada. E todas as mães, ninguém sabe ainda quem é a moça. Tem uma moça na praça ali que acabou de ser esfaqueada pelo namorado. Todas as mães ficam desesperadas, porque todas elas pensam que é a própria filha. E é muito bonito o conto. Cada uma dessas mães vai falando da trajetória da filha e acha que a filha dela é a vítima, né? Por que eu acho esse conto tão impactante, né? Porque acaba que é isso. Quer dizer, se eu tenho uma filha negra, eu sempre me preocupo com a possibilidade de que ela seja assassinada pelo seu companheiro, porque ela é vista socialmente como mais matável. Né? Não vou conseguir traduzir o brilhantismo do conto aqui, mas recomendo a leitura. Causa um impacto muito interessante assim, para se pensar essas questões. Né? Bom, isso leva a um contexto... A Samira perguntou qual o link? O link do conto, Samira? Nossa, eu não sei, mas se você escrever no Google, eu acho, A Morte da Porta Estandarte, é um conto que já está em domínio público, então eu acho que ele é fácil achar. A Morte da Porta Estandarte, acho que vale a pena. Aníbal Machado é um grande autor, assim, muito sensível a essas questões.
Bom, a gente tem um contexto, então, que invisibiliza a discriminação interseccional dentro dos movimentos políticos, né? Justamente porque ele sempre parte do pressuposto de que a gente deve priorizar uma questão de cada vez. Reitero, né? Sempre aquele argumento. Primeiro vamos empoderar o homem negro para depois empoderar a mulher negra. Primeiro vamos empoderar a mulher branca para depois empoderar a mulher negra. Primeiro vamos empoderar a mulher hétero para depois empoderar a mulher homossexual. Primeiro vamos empoderar a mulher cis para depois empoderar a mulher trans. Então a gente vive um sistema dentro desses movimentos que hierarquiza demandas, ou que frequentemente, como eu disse, né, toma as preocupações de um grupo muito pequeno de pessoas como se fosse realmente uma agenda universal, externaliza isso como se fosse uma agenda universal. O que traz, enfim, uma série de questões, né? Eu gosto sempre de comentar, né? Eu participei de uma banca muito interessante, inclusive, aqui na faculdade, sobre o direito ao congelamento de óvulos, né? O direito ao congelamento de óvulos para reprodução futura, né? Mas o que me assustava era como a gente naturaliza a ideia de que para entrar no mercado de trabalho, né, em iguais condições, né, de direitos, a mulher ela não deve, quer dizer, o sistema não deve se ajustar às necessidades e aos dilemas da mulher, né, no sentido de que os pais sejam corresponsáveis pela criação dos filhos e pelo cuidado, igualmente responsáveis pela criação dos filhos e pelo cuidado, que as empresas construam horários flexíveis. Não, então, para que a mulher desenvolva uma carreira plena e saudável, ela simplesmente vai congelar os ovos e ter filhos depois de aposentar. A gente naturaliza essas questões, né? E acho que o debate interseccional ele acaba representando uma espécie de puxão de orelha nesse tipo de abordagem, né? O grande risco, então, é o da subinclusão e da apropriação indébita, né? São categorias que a Patrícia Hill Collins, essa moça aqui, ela desenvolve. O exemplo, né, das mulheres negras esterilizadas, eu já falei, o exemplo da Mila, né? Mas eu acho que traduz muito essas discussões. A Patrícia Hill Collins, ela é, junto com a Kimberlé Crenshaw, o grande nome do debate interseccional, né? A Patrícia Hill Collins ela começa a ser traduzida para o português agora, né? Graças aos esforços da Winnie Bueno, né? Salvo engano, começaram a traduzir as obras dela em 2019. Mas é uma teórica que, juntamente com a Kimberlé Crenshaw, lá no fim da década de 80, começou a discutir exatamente sobre essas questões, né? Sobre esses cruzamentos, sobre essas interseções de formas distintas de discriminação. Não vou entrar muito nisso, não. Bom, existe futuro para abordagem interseccional, né? Aí eu já antecipei muitas dessas discussões também na resposta ao João, né? O fato muitas feministas negras acusam hoje, né, o feminismo liberal de ter se apropriado indevidamente da noção de interseccionalidade e de ter esvaziado o conceito de interseccionalidade da sua dimensão autenticamente material e de conexão com as lutas sociais mais concretas. Quer dizer, elas acusam o feminismo liberal e também um certo setor da teoria queer, né, pelo menos, de ter se valido do conceito de interseccionalidade de uma forma que ela vamos dizer assim, desmaterializada, de uma forma que ela não é preocupada realmente com a mobilização social. É uma crítica que se faz muito, por exemplo, a Judith Butler, né? De que o uso do debate interseccional ele teria se aburguesado, ele realmente teria se aburguesado e teria resultado em uma outra questão, que é o de minimizar a centralidade do racismo e do colonialismo em relação às demais violências.
Então, ela vai dizer, olha, tudo bem, a gente fala de interseccionalidade para falar de vários cruzamentos de violências, da pessoa com deficiência trans, enfim, da mulher branca com deficiência, mas essas abordagens, o que essas feministas negras elas têm argumentado é que essas abordagens elas frequentemente se esquecem da conexão umbilical que a ideia de interseccionalidade tem com a questão de raça e como a raça tem uma dimensão estruturante que ela é fundacional e que não pode ser secundada ou não pode ser pareada a outras formas de discriminação. Talvez só a discriminação de gênero. Não vou entrar nessa discussão, mas há uma longa literatura dos prós e dos contras essa discussão. Estou apontando aqui para vocês procurarem. Assim, não vou nem dizer qual é a minha opinião em relação a esse debate, mas acho que, enfim, é um debate válido e ele está na ordem do dia. Há muita gente discutindo essa questão hoje. Até que ponto o abuso, digamos assim, da abordagem interseccional mas de uma abordagem desconectada de uma teoria da reprodução social, vamos dizer assim, né, ele levaria a um esquecimento, digamos assim, de que, antes de mais nada, vivemos numa sociedade racista colonial, ou pós-colonial, ou neocolonial, né, o que quer que seja. Né? Há duas teóricas recentes, né, brasileiras, maravilhosas, que têm atualizado o debate interseccional, vinculando a uma leitura que é um pouco distinta, na verdade, porque é uma leitura que dialoga, eu acho, menos com o materialismo histórico propriamente, com o pensamento decolonial africano, o afrodiaspórico, né, que é a Carla Cottireni e a Vilma Piedade. A Carla Cottireni, se pegarem o livro dela na coleção Feminismos Plurais, né, que é, diga-se, o livro que eu mais gosto na coleção, junto com o livro do Adilson, né, para mim são os dois livros mais legais da coleção. O livro da Carla Cottireni sobre interseccionalidade, ele já faz essa atualização do conceito, digamos assim, né, vinculando o conceito a uma perspectiva panafricanista e por aí vai. Acho que é bem interessante essa abordagem também. E a Vilma Piedade tenta também, né, oxigenar essa discussão, dizendo o seguinte, para além da sororidade, da interseccionalidade, a gente precisa falar em dororidade, quer dizer, na fraternidade criada pela dor, né? Pela dor das mulheres negras. Né? Então, recentra o feminismo negro como o grande autor do debate interseccional e recentra o tema racial, a questão racial, como sendo o foco último quando a gente fala de interseccionalidade. Quer dizer, tudo bem, eu posso falar de interseccionalidade de outras formas de opressão, mas eu não posso perder de vista o fato de que vivemos numa sociedade no qual raça e classe são elementos que se imbricam de uma forma que estrutura a sociedade de forma definitiva. Né? Mas é uma discussão que, sinceramente, ela é interminável. Eu sou primeiro um homem, eu sou primeiro um negro, eu sou primeiro uma mulher, eu sou primeiro negra, eu sou primeiro gay, eu sou primeiro negro. É uma discussão que ela está longe de acabar, uma discussão quente mesmo, dentro das abordagens interseccionais. Eu só trouxe ela aqui para ilustrar o problema, quer dizer que, de fato, essa discussão ela já existe. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Críticas, sugestões, dúvidas? Não? Bom, gente, então, diga. Então, a tendência hoje é abolir o preconceito em abstrato, o racismo em abstrato. Agora, a tendência é você especificar o máximo possível o que você está falando. É mais ou menos isso. Não, o problema, e aí eu penso como um teórico, digamos assim, né? Não há como discutir enfrentamento ao racismo sem pensar em como as próprias dinâmicas raciais elas vão se materializando distintamente, dependendo da região, dependendo do indivíduo, né?
Então, por um lado, é preciso fazer um debate geral sobre racismo, um debate de categorias, né? Mas se eu quero, de fato, pensar em políticas que sejam capazes de enfrentar a estrutura racista, eu preciso criar mecanismos que sejam sensíveis a essas diferenças, né? Talvez a grande dificuldade, o grande desafio seja esse. É como lutar por igualdade, material, ao mesmo tempo, levando em consideração as diferenças específicas, né? E uma percepção, né, de que, na verdade, não é possível lutar por igualdade material sem o reconhecimento dessas diferenças. Eu acho que essa é a melhor forma de traduzir, digamos assim, o propósito da Kimberlé Crenshaw com a abordagem interseccional. Ela vai dizer, olha, um debate que ele fica num plano, né, puramente genérico, que ele parte da ideia do homem médio, digamos assim, né, ele é um debate que ele se esvazia muito rápido, e a capacidade de ele alcançar, de fato, as pessoas é muito pequena. No fundo, é isso que ela vai dizer. Quer dizer, é muito pequena. Todos nós somos, né, ao mesmo tempo, sujeitos universais, em certo sentido, né? Mas nós temos uma identidade que é forjada por meio desses marcadores sociais que nos definem. E esses marcadores dizem muito sobre a maneira como a gente é inserido dentro da sociedade, né? A maneira como a sociedade nos trata. O tipo de políticas públicas que são voltadas para nós e tal. Então, se eu faço um debate que é meramente generalizante, né, a possibilidade de ele ter uma aplicação concreta nesses grandes dilemas do nosso tempo, digamos assim, é muito pequena na leitura delas. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Um comentário? Não? Tudo certo? Bom, é isso. Fiquem bem. Nesse cenário, enfim, horrível que o Rio de Janeiro está, não saiam de casa, tomem cuidado. Uma boa semana, um bom fim de semana para todas, todos, todes, e até já, né? Até semana que vem, gente. Tchau, tchau, professor. Até semana que vem. Tchauzinho. Fiquem bem. Até semana que vem, professor.